O Espírito Santo de Deus, ele traduz a mensagem de acordo com a necessidade do nosso coração. Quando a gente ouve, é interessante que a gente sai, às vezes, de uma reunião, de ouvir uma palavra de oração, e a gente conversa com 2, 3 pessoas, cada um fala assim, Deus falou comigo isso e isso, a outro, Deus falou comigo. Para cada um parece que Deus falou uma coisa diferente, mas era aquilo que o coração daquela pessoa estava precisando ouvir. E esse que é a beleza, né, da palavra de Deus, ela é viva, ela não é uma mensagem fixa, rígida, que não tem flexibilidade. Não, Deus é quem fala, Ele é que usa, e Ele ministra no nosso coração segundo a nossa necessidade. Então, vamos orar para que seja dessa maneira, mais uma vez, essa noite, que o Espírito Santo traga para o nosso coração a mensagem de acordo com o que nós precisamos ouvir de Deus. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Pai querido, por mais uma vez estar conosco. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos juntos aqui para meditar, para ler, para estudar a tua palavra. Fala conosco, fala o nosso coração, abençoa o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos que o teu Espírito Santo traduz a mensagem, o texto bíblico para cada vida, cada coração nesta noite, de acordo com a tua palavra, o entendimento que vem do Senhor e não de nós mesmos. Nós oramos agradecidos, pedindo que o Senhor continue com os ouvidos atentos para as orações que nós fazemos aqui neste lugar e atento para ouvir e responder a nossa súplica. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus. Nós vamos... eu vou tentar fazer uma junção de 2 mensagens numa só. Novembro, dia 13, que é sobre a tentação de Jesus, quando ele foi para o deserto ser tentado. E depois nós vamos ler também a de hoje, que é novembro, dia 14, que é sobre os deuses, que é sobre parte dos 10 mandamentos. Então, porque a primeira, Jesus fala algo que é baseado no que o 10 mandamentos diz. Então, eu quero começar com essa para poder introduzir a próxima. E, então, eu vou pedir a Eliana para ler a do dia 13 de novembro. Dia 13? Isso. Tá. Sobre a tentação. Tentação. Está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Todos temos alguma missão para a qual fomos designados neste mundo. Deus nos confia algo e espera que o cumpramos, mas, não raras vezes, nós encantamos com as propostas deste mundo, mudamos o foco e esquecemos de realizar a tarefa. A missão bem específica de Jesus, ao vir ao mundo, era executar o plano de salvação de reconciliar o ser humano com Deus, o que implicaria morrer numa cruz em nosso lugar. Não bastasse a dificuldade disso, ainda aparece o diabo para atrapalhar e tentar desviá-lo do seu objetivo. Sugeriu que Jesus transformasse pedras em pães para saciar a sua fome e que se lançasse da parte mais alta do templo para ver se Deus realmente mandaria anjos para salvá-lo. Depois de falhar nessas 2 tentativas, o diabo faz uma terceira. Promete dar a Jesus todos os reinos do mundo mediante uma única condição: basta que te prostes e me adores. O primeiro problema da proposta é o diabo achar que poderia dar algo que nem era seu. A segunda, na mesma direção, é não considerar que tudo aquilo que já pertencia a Jesus Cristo por direito de criação. Mas, sendo misterioso por natureza,
tenta enganar Jesus mesmo assim. Só que a resposta de Jesus é enfática e não deixa dúvidas. Vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Aqui há pelo menos duas lições importantes. A primeira é que nada adianta tentar convencer o diabo com argumentos nossos, por melhores que possam parecer. Iremos perder sempre. Assim, o exemplo de Jesus ensina que precisamos conhecer as Escrituras e saber usá-las para nos defender de Satanás. O segundo ensino é que jamais devemos perder de vista a nossa missão de adorar e servir a Deus. Jesus não veio ao mundo para receber os reinos do mundo e seu esplendor, mas para ser o Messias e Salvador. Portanto, não nos desviemos do foco. Vença a tentação com as Escrituras e com olhos fixos em Jesus. Amém. A palavra de Deus fala em Mateus, nessa passagem, muito interessante, que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Ele foi conduzido para um período de provação, de tentação. E Satanás era aquele que estava ali pronto para tentar Jesus. Tentar, ou seja, provocar. Fazer de tudo para ver se ele caía na conversa dele. Olha que coisa interessante. O próprio Deus, Criador dos céus e da terra, Jesus, que havia expulsado Satanás do céu quando ele se rebelou contra Deus, ele foi expulso de lá. E agora Satanás, tão ousado, ele tenta provocar, fazer Jesus falhar, errar, pecar, desobedecer a um princípio divino criado por ele mesmo. Satanás é muito astuto, não é? Muito arrogante pensar que ele podia, de alguma maneira, fazer isso com Jesus. Mas ele insiste. Então, se ele com Jesus, que era Deus, o Filho de Deus, que ele sabia, ele ainda tentou e insistiu, que dirá com a gente? Ele vive tentando, ele vive provocando, ele vive criando situações para ver se a gente cai na conversa dele, para ver se a gente acredita nas mentiras que ele fala. Ele é mentiroso. Desde o princípio, quando Adão e Eva no jardim do Éden, Satanás chegou e falou assim: como é mesmo que Deus falou? Que se você comer desse fruto, dessa árvore, você vai conhecer o bem e o mal? Como é mesmo que ele falou? Ele não quer que você seja como ele. Ele joga uma dúvida no seu coração. Ah, Deus não quer que você come dessa fruta, porque se você comer, você vai ser igual a ele, você vai ser Deus. Ele não quer perder o trono. Então, o Satanás jogou uma dúvida, um questionamento. Ele não disse, não é assim. Ele apenas jogou uma dúvida. E a mulher caiu na conversa dele. Foi experimentar para ver como é que era aquela fruta. E levou para o marido, e o marido caiu na conversa também. Então, Satanás, ele é astuto, ele é articuloso, ele cria situações que você quando nem percebe a maldade por detrás delas. Mas o plano dele é um só, nos afastar de Deus. O plano dele é um só, fazer a gente quebrar os princípios e as leis do reino de Deus. Porque uma vez que a gente quebra, que a gente faz isso, a gente perde comunhão com Deus, a gente se afasta de Deus. Estando afastados de Deus, é fácil para o inimigo continuar as artimanhas dele e nos levar cada vez mais para longe de Deus. Então, esse sempre foi o plano de Satanás, afastar o homem de Deus. E ele não desiste disso, esse é o plano dele até hoje.
E ele tentou, inclusive, afastar Jesus como veio como homem, ele tentou Jesus para ver se Jesus caía na conversa dele. Então, o texto bíblico de Mateus, que nós vamos ler, capítulo 4, versículo 8 a 11, é exatamente esse momento da tentação de Jesus. Olha só. Novamente, eu vou ler o texto todo, porque da tentação, para a gente entender o total. A partir do versículo 1 do capítulo 4. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Primeira coisa, quem levou Jesus para o deserto para ele ser tentado foi o próprio Espírito Santo de Deus. Às vezes, Deus permite a gente passar por provações. Deus permite, ele nos leva a situações e momentos da nossa vida que são provas, para provar a nossa fé, para provar a nossa comunhão com Deus, provar a nossa fidelidade a Deus. Então, o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado. Quem tentou foi o diabo, mas foi Deus que permitiu acontecer a provação, certo? Então, lembra desse versículo aí. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Tinha 40 dias e 40 noites que Jesus não comia, nem bebia nada. E aí, então, ele estava com fome, ele teve fome. E o diabo espera aquele momento da fraqueza. Quando o corpo fraquejou, quando o corpo sentiu fome, é uma necessidade básica, né? Então, nesse momento, quando Satanás viu que Jesus estava fraco, em um ponto do seu corpo havia fraqueza numa área, ele estava com fome. Então, Satanás chega, verso 3, e o tentador se aproximou dele e disse: se és o filho de Deus, ordena essas pedras que se transformem em pães. Se você é Deus e o filho de Deus, você tem poder de transformar a pedra em pão. Faz aí um milagre para você está com fome, transforma a pedra em pão e come. E Jesus então responde a Satanás: está escrito. Essa é a chave da nossa vitória. A gente tem que aprender com Jesus. Toda vez que a gente é tentado por Satanás, toda vez que a gente passa por provação, por dificuldade, por uma luta, um problema sério, é importante a gente saber e conhecer a palavra de Deus para a gente saber lutar contra o inimigo e dizer: está escrito, está na Bíblia. A palavra de Deus diz assim. Jesus, sendo Jesus, o Filho de Deus, ele falou, citou a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder, é um livro vivo, é especial, é inspirado por Deus. O próprio Jesus usou a Bíblia, a palavra de Deus. Jesus disse para Satanás: está escrito. E citou para Satanás uma parte das escrituras sagradas. Está escrito. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus usou a palavra de Deus para refutar, para combater a tentação naquele momento. Então, o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo. O diabo viu que com o pão ele não ia ganhar, então ele falou: vou usar outra estratégia, eu vou levar Jesus num lugar alto. A Bíblia diz que o diabo levou ele, botou num lugar alto, numa coluna lá do templo, e mostrou a ele todo o que estava lá embaixo. Levou a cidade, colocou na parte mais alta e lhe disse: se és o filho de Deus, atira daqui para baixo, se joga lá embaixo, pois está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te protegerão em suas mãos para não tropeçares em nenhuma pedra. Satanás viu que Jesus usou a palavra de Deus, certo? Aí você pensa que Satanás não conhece a Bíblia? Você pensa que o diabo não conhece a palavra de Deus? Ele conhece muito bem. Mais do que muita gente que se diz seguidor de Jesus, Satanás conhece. E Satanás agora muda de estratégia.
Já que ele usou a palavra, eu também vou usar a palavra para tentar ele. E aí Satanás fala, está escrito que se você se jogar, ele vai dar ordem aos seus anjos para te guardar e te proteger. Você pode se jogar lá embaixo, nessa pirambeira, levou ele no lugar mais alto, falou, se joga, que ele vai dar ordem para os anjos para te guardar e te proteger, não vai te deixar nada acontecer. Olha, Satanás usando a palavra para tentar Jesus. E Jesus então responde para ele, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo usou a palavra, Jesus usou a palavra para retrucar Satanás. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não preciso me jogar, eu não preciso tentar a Deus. Novamente, o diabo o levou para um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Satanás levou Jesus para um lugar alto e mostrou a ele os reinos, a glória, a fama, a pompa de ser o Senhor, de ser rei, de ser o absoluto, de possuir tudo, de ter poder, de ter dinheiro, de ter fama, de ter tudo. Satanás mostrou isso para Jesus. Fez Jesus ver isso aí. E aqui nós estamos falando de Jesus como homem, na carne, como homem. Satanás mostrando a ele, olha, se você me adora, posso te dar isso, eu te dou fama, te dou dinheiro, te dou poder, te dou tudo isso. E ele falou assim, Satanás disse, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Eu te dou toda essa fama, toda essa glória, todo o poder, toda a riqueza, eu te dou tudo, se você se prostrar e me adorar. Uma coisa que a gente não pode esquecer, Satanás sempre quis ser Deus. Ele sempre quis o lugar de Deus. Por isso que ele se rebelou e tentou tomar o lugar de Deus no céu e foi expulso do céu com os seus seguidores, porque ele queria ser Deus, ser igual a Deus. Ele quer ser adorado como Deus é adorado. Ele quer que as pessoas se ajoelhem, se reverenciem e o adorem. Ele faz de tudo para que as pessoas entrem na ilusão que ao fazer isso estão a servir a Deus, estão adorando a Deus, mas quando estão fazendo a Ele. Ele tentou Jesus. Ele fez tudo para ver se Jesus se prostrava e adorava a Ele. E Jesus, então, mais uma vez, Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás. Jesus agora expulsa ele. Sai daqui. Saia daqui. Retire-se daqui. Porque está escrito. Jesus usa mais uma vez a palavra de Deus. Está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás. E só a ele servirás. Jesus aqui cita um texto de Deuteronômio e de Êxodos, do livro de Êxodo, quando Deus dá a lei para Moisés, quando Deus cita para Moisés e dá a ele uma lei e manda escrever na pedra os 10 mandamentos. E a parte dos 10 mandamentos é, só terás um Deus, só se prostrarás a um Deus, só vai adorar a um Deus, você só vai ter um Senhor e um ser digno de adoração na sua vida. Jesus aqui está citando para Satanás esta passagem bíblica, por isso que eu queria fazer as duas, porque a mensagem de hoje no nosso, é sobre Deuteronômio, que é a passagem que Jesus cita para Satanás, para dizer, Satanás, eu não vou te adorar, eu não vou me prostrar diante de você, eu não vou fazer isto, porque Deus já deixou claro, registrado, está escrito e registrada a vontade de Deus, de só se prostrar e só adorar ao único Deus. E então ele diz mais, então o diabo, versículo 11, o deixou, e então os anjos de Deus vieram servir a Jesus. Ele venceu a tentação, porque ele usou a palavra de Deus, as escrituras sagradas, para combater a tentação que o diabo estava jogando sobre ele. Lição importante para nós.
quando nós sofremos provações, tentações, lutas. A palavra de Deus, ela é rica. É importante estudar a Bíblia, é importante ler a Bíblia, é importante conhecer a Bíblia. Você está triste, você lê um salmo que te alegra, que te anima. Você está se sentindo sozinho, você lê Jesus falando, eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Você está doente e você lê a palavra de Deus que diz que Jesus levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, que o castigo que nos traz a paz está sobre ele, pelas suas feridas nós somos sarados. E você lê que Deus é Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura. Então você está triste, você lê que o Espírito Santo te unge com óleo de alegria, ao invés de espírito angustiado e abatido. A palavra de Deus tem resposta para tudo que a gente precisa. A gente precisa conselho no casamento, relacionamento conjugal, relacionamento de família, educação de filhos, para negócios, para todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus tem orientação, tem direção, tem luz, tem guia os nossos passos. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ela ilumina e mostra o caminho para nós. Ela esclarece a nossa mente e nos mostra a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, nós temos que entender que assim como Deus nos deu a palavra, o Espírito Santo inspirou a palavra, há um plano de Satanás, desde o princípio, de deturpar a palavra, de tentar forçar uma interpretação que não é verdadeira, de tentar usar a própria palavra para ver se engana a gente, como ele fez com o próprio Jesus. Ele usou, está escrito, os seus anjos te cuidam de você, então você joga lá que ele vai cuidar. Jesus falou, opa, não, está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, a importância de conhecer a palavra de Deus é porque você vai saber como se defender. Porque nós estamos cheios, a internet está lotada de gente falando de Deus e usando a Bíblia. Mas nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que usa a palavra de Deus e que usa as coisas de Deus significa que está correto. Por exemplo, eu falo esse exemplo que é simples, e eu falo isso todo dia aqui quase, para deixar vocês atentos quanto a isso. Você já deve ter ouvido muitas vezes falar: Jesus é vida. Bonito, né? Jesus é vida. Mas existe o panteísmo que diz que ele é vida e tudo, ele está em tudo, que a árvore tem a vida, que é Deus, que a árvore também é Deus. Os animais têm vida, então os animais também é Deus. Então o panteísmo adora o sol, a lua, as estrelas, as plantas, os mares, os oceanos, os animais. Por quê? Porque tudo é vida e vida, Deus é vida no universo. Não é isso que Deus está dizendo. Jesus não diz que ele é vida. Ele diz, Jesus disse, eu sou a vida. Tem um artigo definido, tem um artigo, a vida. Satanás distorce para parecer que é a palavra de Deus. Jesus é vida. Jesus é a vida. Ele é o autor da vida. Ele é a própria vida em si mesmo. Ele é a ressurreição e a vida. Não é qualquer vida e não é qualquer coisa que tem vida que é Deus. Ele é o único Deus. A adoração é exclusiva a ele, não à natureza. A natureza foi criada por Deus. E a natureza glorifica a Deus. A natureza aponta para a grandeza e a majestade de Deus. Você vê um pôr do sol, gente, você tem que aplaudir o artista, o criador. Você vê a natureza, você adora o criador, mas você não adora a natureza e a criatura. Você adora ao criador. É esse o princípio bíblico. Ele é Deus, único Deus. Só ele devemos adorar. Outras pessoas dizem, Jesus é caminho. Bonito também, parece com o que está na Bíblia,
Jesus é caminho. E até dizem assim, todo caminho dá na venda. Todos os caminhos levam a Roma. Todo caminho leva a Deus. Não. Essa é mentira de Satanás, deturpando o que está na Bíblia. Jesus disse, eu sou o caminho. Tem um artigo. O caminho. Eu sou o único. Eu sou o caminho que leva a Deus, o único. Eu sou o caminho de verdade. Tudo mais é atalho, não leva a Deus. O caminho que leva a Deus é um só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo justo. Nenhum outro homem, nenhum outro ser humano pode nos levar a Deus, a não ser Jesus Cristo, que se fez homem, habitou entre nós, que veio do Pai e para o Pai voltou. Ele é o único que nos leva a Deus, porque ele é o próprio Deus. Ele é o caminho, o único que nos leva a Deus. Jesus é o caminho, ele é a vida e ele é a verdade. Ele não é uma das verdades. Ele é a verdade. E as pessoas querem que todos os deuses, todas as religiões, todos é verdade, tudo, cada um tem um jeito de pensar. Tá certo que todo mundo tem liberdade de pensar o que quiser, mas só existe uma verdade, que é Jesus Cristo que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é isso que nós não podemos, eu não posso me negar a mim mesmo e não falar a verdade que está na palavra de Deus. Eu não posso me omitir e não falar da verdade que está na palavra de Deus, e ensinar a verdade que está na palavra de Deus. Isso não posso fazer, vai contra mim mesmo, porque eu me comprometi com Deus, de amá-lo, de servi-lo e anunciar a verdade que está na palavra de Deus. Posso ser questionada, com certeza, todos nós estamos abertos a isso, tenho toda a liberdade de questionar, mas eu vou ensinar aqui só aquilo que, segundo a palavra de Deus e segundo o que eu leio, interpreto, entendo, e oro e busco e clamo e busco ao Senhor, é o que a palavra diz, é o que está na palavra. Se você vê eu falando um negócio aqui que não está na Bíblia, você pode me confrontar. Mas eu falo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Jesus, então, citou a palavra de Deus. É por isso que nós vamos agora para a segunda lição. Não vou ler o texto todo que está aqui, você pode ler depois em casa, que é a mensagem, mas só vou citar o texto que Jesus citou, que é o texto bíblico de hoje, sobre Deuteronômio, novembro, dia 14, que fala sobre a questão de adorar outros deuses. Deuteronômio, capítulo 5, versículos de 8 a 10. Ele está citando essa passagem aqui, fala dos 10 mandamentos, e fala sobre a questão de ter um único Deus. Lembra que desde o princípio Satanás quis desvirtuar isso. Moisés subiu no monte para orar, buscar a Deus, Deus falando com ele, dando os 10 mandamentos para Moisés. O que o inimigo fez na cabeça do povo de Israel que estava lá embaixo na montanha esperando Moisés? Começaram a questionar, como é que nosso Deus, ninguém vê ele, ninguém sabe quem ele é, a gente não tem uma imagem, um formato para a gente saber, os outros deuses lá no Egito, onde a gente tinha aquelas imagens, tinha aqueles templos, tinha aquelas coisas, a gente ia lá, o povo adorava, nosso Deus não tem nada disso, nós temos que ter. Então eles se uniram, pegaram ouro, prata, tudo que é metal que tinha e construíram um bezerro de ouro. E começaram a fazer um culto, se prostrar e adorar um bezerro de ouro. Quando Moisés desceu do monte, aquele povo estava todo adorando um bezerro que eles mesmos construíram, da mão deles mesmos. E eles acharam que aquilo que eles construíram com a mão deles era mais poderoso do que Deus. Que aquele objeto construído por eles mesmos tinha poderes sobrenaturais para salvá-los, abençoá-los e ajudá-los. Olha a que ponto o inimigo conseguiu distorcer aquilo que estava escrito, para aquele povo que conhecia Deus, que conhecia a palavra de Deus, conseguisse deixar levar pela insinuação do inimigo. O inimigo tentou insinuar Jesus, se prostra, me adora. Eu vou te dar o que você quer. Jesus disse, não. Eu vou adorar o único Deus. E Jesus citou o Deuteronômio, capítulo 5, que eu vou ler para vocês agora,
Deuteronômio, capítulo 5, versículo de 8 a 10. Deixa eu abrir aqui. Você vai ver esse texto bíblico também em Êxodo. Se você quiser ler depois, Êxodo, capítulo 20, em qualquer Bíblia, de qualquer versão. Pode ser a Bíblia evangélica, a Bíblia católica, todas as Bíblias, o Velho Testamento, Êxodo, capítulo 20, você vai ler os 10 mandamentos, do mesmo jeito que está escrito aqui. E você vai ler também Deuteronômio, capítulo 5, versículo 8 até o 10. De 8 a 10. Capítulo 5 todo é os 10 mandamentos, todo. Mas a referência aqui é do 8 até o 10. O versículo 7 diz assim, olha, eu sou o Senhor teu Deus. Versículo 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te retirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor que te tirei da escravidão. Eu sou, não terás, verso 7, não terás outros deuses diante de mim. O povo de Israel tinha vivido dentro do Egito e eles tinham visto, presenciado os egípcios que adoravam muitos deuses diferentes. Eles tinham deuses para tudo, assim como na Grécia, deuses para tudo. A mitologia grega era tão famosa que chega a se dizer que nos historiadores, quando você vai estudar antropologia, e na Grécia, você vai ver que dizia assim que havia mais deuses do que homens na Grécia. Tudo e todos eles transformavam em deuses e adoravam. Eles construíam altares. Até hoje, você vai na Grécia, eu tive o privilégio já de viajar e de conhecer a Grécia, tem templos e altares a tudo que é Deus, tudo virava um Deus, eles construíam, faziam uma estátua e adoravam, e fazia culto, e celebrava, e fazia, adorava, e fazia aquela confusão toda, achando que podia ser animais, podiam ser homens, e eles transformavam em deuses e adoravam. Esse povo de Israel tinha saído do Egito, onde tinha muitos deuses diferentes e templos, e cultos e celebrações a muitas entidades espirituais e muitos deuses. Deus estava dizendo para o povo de Israel, o meu povo não vai ser assim. Vocês não vão ter vários deuses. Vocês não vão adorar vários deuses. Vocês não vão se prostrar diante de vários deuses. Vocês vão ter só um Deus. Verso 7. Não terás outros deuses. Não terás outros deuses diante de mim. Somente eu. Eu sou o único Deus, o único a ser adorado. Não farás para ti imagens esculpidas, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não faça imagem de nenhum ser humano ou de nenhum animal para que você adore, para que você se reverencie ela, para que você se prostre diante deles, para que você preste culto ou adoração a eles. Não farás para ti imagens esculpidas. Não te encurvarás diante delas, verso 9, nem as adorarás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia a milhares do que me amam e dos que cumprem os meus mandamentos. Não adorarás, não te encurvarás a elas, não reverenciar, não. Se nós temos que reverenciar alguém, se nós temos que adorar alguém, esse alguém é Jesus Cristo, Filho de Deus, o autor das nossas vidas. Eu costumo dizer, eu sou devota de Jesus Cristo, eu sou devota do Espírito Santo, eu sou devota de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A minha devoção é a eles, a Trindade Santa e Eterna. A minha devoção é a este Deus que nos criou, que nos fez, que nos sustenta, que nos cuida, que nos ama, que zela por nós. E ele deixou escrito
Ele se preocupou em escrever esses detalhes. Deu para Moisés escrito em pedra. Moisés, na briga, na agonia de ver o povo construindo um bezerro e adorando, ele quebrou aquelas pedras. Deus foi misericordioso e fez outras pedras, perdoou Moisés, que Moisés ficou irado contra o povo, e deu a eles outra pedra, escritos os 10 mandamentos, que estão registrados na nossa Bíblia. Todas as Bíblias têm isso registrado. É claro, é nítida a verdade de Deus. Cabe a nós orar e pedir ao Senhor. Eu quero deixar claro aqui, principalmente depois que a minha irmã disse, mas tem outras opiniões? Tem. Eu respeito todo mundo, tenho carinho e amor por todos, considero, tenho muito cuidado com aquilo que eu falo, mas eu não posso omitir o que está escrito na palavra de Deus. O que está escrito. E não fui eu que escrevi esse livrinho que a gente segue aqui, não, nem foi eu que escolhi para a gente fazer devocional. Mas quando vem o texto, eu não posso me omitir e pular o assunto. Eu preciso falar aquilo que está, porque está na palavra de Deus. É parte das escrituras sagradas e eu preciso, com minha consciência diante de Deus, preciso anunciar e ensinar a verdade. Se alguém tiver dúvida e questionar e quiser conversar em particular, mais uma vez eu digo, estou aqui para ensinar. Uma coisa que eu gosto de falar, que a gente sempre gosta de dar ênfase, é que nós adoramos a um Deus que é vivo. Deus Pai é vivo, Deus Espírito Santo é vivo, Jesus se fez homem, morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo, certo? E todos os outros deuses, todos os outros que são adorados no mundo, morreu. Buda morreu, tem o túmulo dele. Maomé morreu, tem o túmulo dele. Todos os outros deuses um dia morreram e não ressuscitou, não tornou a viver. Só Jesus que tornou a viver. E a Bíblia é clara em várias passagens bíblicas, e eu não tenho tempo para hoje, mas já falei sobre isso e posso voltar a falar depois para esclarecer quem tiver dúvida. A Bíblia fala com muita clareza que não há comunicação entre mortos e vivos. A Bíblia é clara quanto a isso. Jesus contou a parábola do rico e do Lázaro, lá em Lucas, e disse, olha, os dois morreram, e um falou assim, vai lá embaixo, fala com meus irmãos então, para eles não vir para onde eu estou, né? O rico falou para Jesus, Jesus falou assim, olha, lá embaixo tem os vivos falando para os vivos. Quem já morreu não volta lá, ainda que voltasse, vocês não iam crer. Tem que crer e ouvir quem está vivo pregando, porque quem já morreu não vai voltar lá para pregar e falar nada para ninguém. Essa teoria de que quem morreu volta para conversar, ela não está na Bíblia. A Bíblia condena a comunicação com os mortos. Uma vez que morremos, o nosso contato e comunicação é com Deus. Não existe voltar aqui e nascer de novo para outra vida. Jesus falou de uma nova vida em Cristo, para viver eternamente com Cristo. Mas o homem não nasce e morre várias vezes. Que a teoria de que a gente nasce, morre, nasce de novo para ir melhorando, o mundo só vai piorando. Se tanta gente nascendo de novo para melhorar, tinha que estar melhorando o mundo, mas em vez disso a gente vê que vai piorando tudo. Então, não existe esse aperfeiçoamento através da morte. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Se eu pudesse melhorar e aperfeiçoar só de nascer e morrer, Jesus não precisava ter morrido para mim. Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu na cruz do Calvário, porque não havia nenhum outro jeito para salvar a humanidade. Ele mesmo falou com o Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, se não tem jeito de salvar esse mundo de outra maneira. Mas não teve. O único jeito era a morte de um inocente. Jesus era um homem sem pecado que podia morrer no nosso lugar. Só ele foi sem pecado. Nenhum outro ser humano na eternidade da face da terra nasceu sem pecado. A Bíblia fala do nosso pecado original. Todos os homens e mulheres desse mundo nasceram em pecado. Por isso, só Jesus pôde morrer para perdão de pecados. E é por isso que ele é o nosso Salvador. É o único que oferece salvação e perdão de pecados. O único jeito da gente melhorar é entregando o coração a Jesus, confessando os nossos pecados, pedindo perdão e garantindo a certeza de ir morar com ele no céu, na eternidade. Essa é a verdade da palavra de Deus. Essa é o caminho que a Escritura Sagrada aponta
para a humanidade se aproximar de Deus. O único capaz de nos religar a Deus, a única verdadeira religião não é a minha igreja. Eu nem falo o nome dela aqui, ninguém sabe, nem precisa saber. Não é a minha igreja, não é a sua igreja. O único que nos leva a Deus é Jesus Cristo. Ele é o único capaz de religar o homem a Deus. É através da pessoa de Jesus. É ele que merece ser adorado, reverenciado, né? É ele que merece a nossa adoração. Ele, exclusivamente ele. E é isso que a palavra de Deus diz, de só adorarmos a um Deus. O próprio Jesus disse para Satanás: para trás de mim, Satanás. A um só Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Jesus, sendo Deus em forma de homem, ele retrucou Satanás, quando Satanás ofereceu a ele a chance de adorar. Nós temos que aprender com o próprio Jesus, a adoração é exclusiva para Deus. Eu brinco que Deus é ciumento. Ele só quer a gente, nosso amor é só para ele, exclusivo. Ele não divide a gente com mais ninguém. Ele não gosta que a gente dá a ele um pouquinho de amor e divide o amor para outros lados, não. É tudo para ele, 100%. Ele quer que a gente o adore em espírito e em verdade. Como ele mesmo diz, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. É assim que nós devemos adorar a Deus. É assim que a palavra de Deus nos ensina. E é assim que o Senhor espera que nós nos estejamos diante dele. Eu oro que o Espírito Santo de Deus traga luz do entendimento no seu coração, na sua mente sobre essa palavra, com carinho, com respeito que eu ensino, com toda humildade no meu coração. Não sou dona da verdade. Eu tive o privilégio de alguém me apresentar as escrituras sagradas e eu comecei a estudar as escrituras. Eu tinha apenas 10 anos de idade. Eu tive o privilégio de poder crescer, aprender, estudar, e procurei por conta própria conhecer mais, a fazer curso, a pesquisar, porque a verdade de Deus é muito importante para mim, e eu queria saber a verdade. Então, eu oro que o Espírito Santo de Deus traga para você também. Se você tem dúvida, se você tem questionamentos, se você tem coisa no seu coração que você não entende, conversa com Deus. Fala com ele: Senhor, aquilo que a Virgínia falou, não gostei, não. Não é o que eu aprendi, não é o que eu entendi, eu acho que ela está errada. Fala com Deus. Pode falar de mim para ele, pode falar mal de mim para ele, que eu não ligo, não. Pode falar: não gostei do que ela falou. O Senhor fala comigo, o Senhor me mostra. Quando a gente fala com Deus e pergunta para Deus, Deus fala com a gente. Deus vai te dar entendimento e vai abrir o seu coração, a sua mente, para entender a palavra de Deus do jeito que ela é. Amém? Que Deus abençoe a palavra dele no nosso coração.